Cris, esse episódio das joias destinadas a Michele Bolsonaro, sobretudo, a ex-primeira-dama, só se fala nisso na imprensa, como se não houvesse um Brasil para acompanhar o que está acontecendo. É claro que se em algum momento ficar provado que houve o crime de descaminho, a Fabi é uma tributarista, está aqui, pode falar com muito mais propriedade do que qualquer jornalista sobre o tema. Se houve o descaminho, se alguém pegou ali a fila no aeroporto de Guarulhos do nada a declarar e tinha a declarar, que seja punido, que pague. Inclusive custa muito caro, a multa é muito alta para esse tipo de crime. Agora, já tem colunistas, Cris, peguei ontem, num dos maiores portais do Brasil, que tem poucas letras, o portal, tratando o caso das joias como o sítio de Atibaia, como o triplex do Guarujá. É uma falta de equivalência moral, né? É o mesmo tipo de comparação que esses jornalecos aí, esses blogueiros travestidos de jornalismo, né, que se fingem de jornalistas, é o mesmo tipo de comparação que eles fazem entre, por exemplo, o Ministério Técnico de Bolsonaro e esse ministério miliciano, cheio de cúmplices, de conchavos, de orçamento secreto, de condenação na justiça do presidente Lula. Simplesmente não tem equivalência moral, é impossível comparar. Sem falar a questão de Paulo Guedes na economia contra Haddad na deseconomia, né, para usar uns neologismos que eles adoram usar nessa imprensa militante. Mas vamos lá, se querem falar de joias, querem falar de apreensões, de tentativas de apropriação indébita, né, de material que não é seu, vamos estabelecer também a equivalência para mostrar que não é possível essa discussão no nível em que está. Não é palavra do presidente Bolsonaro, é palavra de quem recebeu as joias, do ex-ministro Bento Albuquerque. Essas joias foram entregues em mãos para ele, então ministro das Minas e Energia, lá na Arábia Saudita, após um encontro internacional de gestores da área de Minas e Energia. O Brasil estava representado pelo ministro Bento Albuquerque, e quem veio fazer a entrega foi um representante do governo da Arábia Saudita. Entregou 2 pacotes, afirmando que eram para o presidente da República e a primeira-dama. Isso é o que foi dito por Bento Albuquerque, que já foi ouvido pela Receita Federal. Não havia, eles já estavam com malas despachadas, pelo que eu fiquei sabendo ali do depoimento que vazou, né, da parte do depoimento dele que vazou, e foi encaixado em malas de mão ali de pessoas da comitiva. Pois um desses pacotes, na mochila ou na mala de mão, na bolsa de mão de um dos integrantes da comitiva de Bento Albuquerque, foi parado na Receita Federal. Se ele tentou passar com bens sem declarar, talvez nem soubesse o que estava no interior daquela caixa, ou se ele sabia e tentou se apropriar, ou tentou se apropriar do presidente, isso é questão de investigação, mas é uma questão de alfândega. Não tem crime nenhum aí. Foi um presente entregue por um governo a outro governo, ou por um governante a outro governante. Crime teria se tivesse feito aqui, ó, vou puxar a capivara. Se ele tivesse feito o que Lula e Dilma fizeram, por exemplo, aqui ó, a reportagem da Gazeta do Povo hoje, porque faz parte da imprensa não militante que vai atrás dos assuntos que precisam ser divulgados. Aqui, ó, no início da fiscalização em 2016, o órgão, estou lendo do meio para o fim, tá? Tá descrevendo a fiscalização que foi feita depois da saída do presidente Lula, o Tribunal de Contas da União, tá? Tribunal de Contas da União. No início da fiscalização em 2016, o órgão determinou que a presidência, então ocupada por Michel Temer, identificasse com quem e onde estariam 568 presentes dados a Lula e 144 recebidos por Dilma, de modo que fossem incorporados ao patrimônio público da União. Detalhe, Bento Albuquerque, ex-ministro de Bolsonaro, declarou, e também o Fábio Weingarten, que era secretário nacional de comunicação, secretário de comunicação da presidência, eu acho, também apresentou o ofício que foi pedido no caso das joias dos árabes para o Brasil, foi pedido que fosse incorporado ao patrimônio da União. Então aqui, ó, o Tribunal de Contas constatou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se apropriou de 434 objetos dados ao Brasil por chefes de Estado estrangeiros. Mesma situação. O da Arábia Saudita entregou para Bolsonaro. Chefes de Estado estrangeiros entregaram para Lula. É presente de um Estado, de uma nação para outra. Lula foi-se embora,
saiu da presidência e levou consigo 434 objetos dados por chefes de Estado estrangeiros durante seus 2 primeiros mandatos. A ex-presidente Dilma, que ficou um tempo menor, né, 1 mandato e meio, tomou para si 117 itens. Vamos lembrar que a Lava Jato descobriu isso aqui também, porque houve transportadores de cargas que aceitaram abrir seus depósitos para receber esses pertences do Brasil que Lula roubou para si e ficaram lá. Eu acho que tem parte ainda sob júdice, e ficaram lá. E ali tem coisas valiosíssimas, obras de arte, enfim, joias também, muitas coisas valiosas. Então, fazer essa equivalência aí, mas as joias da Michele Bolsonaro valem 16 milhões. Alguém sabia o que estava no interior daquela caixa? Veio declarado o valor? O árabe disse, estou te entregando 16 milhões, coloque na mochila e fuja da Receita Federal. Foi isso que aconteceu? Talvez tenha sido, a investigação vai dizer. Até chegar em Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro vão outros 500. Porque se você está num país, um representante do teu governo viaja para outro país e alguém da comitiva dele chega com um presente na mochila que sequer chega nas suas mãos, como é que você pode ser acusado de ter recebido alguma coisa? Mas daí tem um relógio do Bolsonaro. Gente, é uma loucura atrás da outra. O troço ganha uma proporção, isso é questão de alfândega, não tem crime cometido aí, e se houve irregularidade, fique apreendido. Tá lá, tá apreendido, até porque quiseram cobrar uma multa de 8 milhões e não sei quanto, que o governo Bolsonaro, com o aval, acredito eu, de todos os eleitores, não aceitou tirar dos cofres do Brasil, do nosso dinheiro, dos pagadores de impostos, 8 milhões de reais para reaver joias que estavam lá presas na Receita. Então, que fique com a Receita. Se o destino for leiloar isso e incorporar o valor arrecadado no leilão para os cofres públicos, não vejo o menor problema e acredito que nenhum cidadão de bem desse país vai haver problema nisso. Chega, ponto final nessa história. Vamos à cortina de fumaça, e desculpe me alongar, Silvio, mas eu acho bom fazer esse esclarecimento acerca das joias, porque já deu, né? Já cansou. Não, perfeito. Lula está tentando encobrir denúncias gravíssimas sobre uma ministra que se elegeu com o apoio de milicianos, aqueles que pressionam eleitores para votar, vocês sabem como, casada com um prefeito da Baixada Fluminense, que também é acusado de ter sido eleito com o apoio de milicianos que pressionam eleitores para votar ou já sabe o que vai acontecer. Nada foi feito em relação a essa ministra. Um outro ministro que asfaltou com dinheiro público a estrada na frente da sua fazenda, e depois a sua fazenda ele cria cavalos caríssimos de raça, que omitiu da sua declaração de bens 2 milhões de reais em cavalos quarto de milha, que depois viajou com o jatinho da FAV de Brasília para São Paulo para participar de leilões, recebeu diárias por isso, aí disse, foi um erro administrativo, já devolvi as diárias. Não tem desculpa. Cortina de fumaça, vamos falar de joias para fingir que isso não está acontecendo no governo Lula, que a imprensa apoia, nesse governo Lula, que também desvirtua as coisas com todas e todes, como se isso fosse o maior problema brasileiro, e que na surdina ou na cara dura vai aumentando imposto de exportação. Aliás, o Partido Novo e 2 partidos já entraram com pedido para cancelar esse imposto de exportação. Depois eu confiro certinho aqui e trago a informação. Então é tanto absurdo, R$18 de reajuste do salário mínimo, né? Gente com 2 salários mínimos pagando imposto de renda. Hoje, o entregador de gás, um senhor super simples, me perguntou, é verdade que quem ganha mais de 2 salários mínimos, mesmo que seja 2 salários mínimos e R$100 a mais, vai ter que pagar imposto de renda? Não estou acreditando numa coisa dessas. Pois é, isso tudo acontecendo e eles preocupados, eu digo a imprensa, preocupados com joias. É demais, né, Silvio? Pois é, o comentário da Cris foi tão impecável que tenho até pouco a acrescentar nesse sentido. Mas olha só, bom, primeiro, sobre as joias, desse número, 434 objetos, né, de valor levados pelo Lula quando deixou a presidência, 360 estavam no galpão do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Foram parar no Sindicato dos Metalúrgicos. E 133 objetos estavam numa sala cofre do Banco do Brasil aqui em São Paulo. Esses, sim, foram alvos da Lava Jato na época.